fiz uma análise da parte econômica, não total, porque na verdade nós vamos ver que a parte econômica tem tudo a ver com a parte política, uma coisa está ligada à outra. Eu vou agora para a análise do que está acontecendo agora, que o pessoal fica me perguntando, esse massacre que está acontecendo aí, com Nando Moura, Diego Rox, Joyce Hasselman. Então, virou uma balbúrdia, né? Um massacre total. Então, vamos lá. O Bolsonaro, nós acompanhamos muito bem, foi eleito dentro de uma plataforma de direita, tá? Então, é aquilo que já se sabia, tá todo mundo começando a enxergar que a esquerda no Brasil, ela foi tenebrosa, ela foi lamentável, né? E entra nessa balbúrdia toda que nós estamos vendo no Brasil, que essa balbúrdia continua, tá? Ela não se encerrou com a vitória do Bolsonaro, não, pelo contrário, tá? Então, faz tempo no Brasil que nós vemos coisas assim, as mais estapafúrdias, né? Assim, coisas absurdas, coisas que qualquer pessoa que tem bom senso vai parar, vai pensar, cara, o que é isso? Então nós vimos, por exemplo, o Lula sendo eleito para presidente com apoio de um monte de gente de esquerda. E para mim, assim, eu achei, não o fato dele ser um analfabeto, isso aí na verdade não é, até eu não considero o preponderante, né? Não considero. Eu acho que ele poderia ser uma pessoa com pouca cultura, até diria, mas que teria condições, e teria até realmente condições de desempenhar um bom governo. Mas o problema do Lula não é apenas que ele era ignorante, né? Que ele era um analfabeto, ele é um analfabeto, na verdade, que ele é um criminoso. E isso não é que ele se tornou um criminoso quando chegou à presidência. Qualquer pessoa com mínimo de informação sabia, né? Essa coisa do Celso Daniel e outras coisas mais aí não é novidade para ninguém. Eu fico bobo de ver ninguém se fazendo eu não sabia como não sabia. Posso dizer que a grande população, o povo em geral, tudo bem, né? Muitas informações não são passadas, mas quem está no meio da política, do jornalismo, não saber quem era o Lula, difícil de acreditar. E essa questão não é nem questão cultural, é questão de índole mesmo, né? E aí depois, para piorar a coisa, vem Dilma, né? Que é a pessoa que acabou sendo eleita de novo, né? Com apoio da esquerda e tal, a pessoa que a gente percebe claramente que só conseguiu galgar o que galgou através da política, né? E tal, a pessoa que não consegue, mal consegue, isso é notório, fazer uma frase com nexo, a pessoa totalmente, né, sem condições, né? Isso não é de agora, né? Tal. Só que aí entre o Lula e a Dilma eu ainda respeito mais a Dilma, sabe? Porque, querendo ou não, foi uma pessoa que pelo menos teve coragem, né? Quando sua juventude foi guerrilheira, fez parte aí do movimento revolucionário, né? Fez e aconteceu, né? E isso nem o Lula teve, né? O Lula sempre foi, nós sabemos muito bem, nunca passou de um oportunista. Então, pelo menos a Dilma nesse ponto eu até admiro, não que eu concorde com as atitudes dela, mas pelo menos foi uma pessoa corajosa o suficiente para defender uma causa, pegar a arma e defender. E é uma coisa que eu até pergunto, né? Quem hoje que defende a democracia, que diz que é direita, que teria a coragem que muitos desse pessoal de esquerda teve? Então, eu não concordo, não sou de esquerda, nunca fui, né? Mas enfim, pelo menos a pessoa que, mesmo ela sendo bem limitada em termos, né, intelectuais e tal, pelo menos teve coragem para tomar uma atitude que ela achava, né, correta naquela época. Mas muito bem, vamos seguir adiante. Então o que acontece? O Bolsonaro se elege com a plataforma de direita, está todo mundo de saco cheio da esquerda, as pessoas o grande público começou a enxergar qual era a realidade do negócio e tal. E aí, lógico, ele foi aglutinando. Eu
acredito que a campanha do Bolsonaro ela teve uma mudança significativa a partir do momento que o professor Olavo de Carvalho declarou seu apoio a ele. Pronto, até ali a candidatura do Bolsonaro é vista como uma tentativa meio que até risível, uma coisa ridícula e tal, e a partir do momento que o Bolsonaro recebe esse apoio, eu me lembro bem disso, do Olavo de Carvalho, as coisas mudam de figura. Agora, isso é importante, esse apoio do Olavo de Carvalho foi fundamental, não foi importante para que o Bolsonaro chegasse onde chegou, foi fundamental. Agora vamos voltar um pouco para trás e analisar o próprio Olavo de Carvalho. Então, lógico, eu não caio nessa conversa que fica o pessoal falando que ele como é? O Antônio Villa, que ele é o astrólogo lá da Virgínia, que é o não sei o que da Virgínia, o louco da Virgínia, esse tipo de coisa. Eu acho que o Olavo de Carvalho, sem sombra de dúvida, é um cara de alto nível de conhecimento, principalmente em termos filosóficos e tudo mais, tá? Mas vamos analisar os fatos. Como o Olavo de Carvalho virou esta celebridade? Através, basicamente, da divulgação do seu trabalho. E aí eu coloco duas pessoas que, no meu ponto de vista, foram fundamentais para que ele alcançasse essa magnitude, né, essa amplitude, esse conhecimento que as pessoas têm dele. Um foi o Felipe Moura Brasil, que caso, né, seja novidade para alguém, jornalista, pessoa que eu, aliás, gosto bastante, e que publicou, né, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que inclusive vocês podem observar que está sempre nas estantes aí do pessoal aí da internet, que faz, né, e tal, dos youtubers e tudo mais. E um outro cara que eu acho que foi fundamental foi o Nando Moura. O Nando Moura, os dois, né, esses dois foram os caras que realmente divulgaram muito. O Nando Moura, eu lembro muito bem, ele falava do Olavo de Carvalho, divulgava e tal. Muito bem. E agora, veja que nos tempos para cá, o próprio Olavo de Carvalho tem praticamente essa turma, né, essa chamado daí, o pessoal do gabinete do ódio, sei lá o que for, eles têm sido praticamente execrados, né? Então é bom a gente prestar atenção nisso, né? Esse fator. Aí vejam vocês, há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, que a filha do Olavo de Carvalho fez aquela declaração polêmica, e eu me lembro muito bem que o Nando Moura ele veio em defesa ferrenha, né? Defendeu ferozmente o Olavo de Carvalho. E aí que tá, as pessoas sempre de direita, principalmente, se referiam ao Olavo de Carvalho, enquanto que a esquerda ficava com aquele discurso idiota, dizendo que o cara era astrólogo da Virgínia e tal, que é diminuir, né, o seu trabalho, que qualquer pessoa com mínimo de bom senso vai perceber que o Olavo de Carvalho é muito mais do que um astrólogo ou algo que seja. Só que o fato é que, como eu digo, quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Então nós temos aí uma verdadeira lambuzeira de pessoas diversas, de diversas áreas, que não estão acostumadas. Por um lado, você tem aquelas pessoas que tinham já uma proeminência, principalmente no jornalismo brasileiro, que o jornalismo brasileiro assim, em linhas gerais, na minha opinião, muito ruim, reflete, na verdade, o próprio nível intelectual, e nesse ponto eu concordo com o Olavo de Carvalho, né? Um nível muito ruim, a imprensa brasileira hoje, em linhas gerais. Por outro lado, e esses jornalistas, principalmente grandes veículos de comunicação, que sempre tiveram a grande ilusão, né? Eu digo ilusão, de que faziam a cabeça das pessoas, isso há muito tempo que é uma ilusão, porque as pessoas já perceberam que os grandes veículos de comunicação, eles têm os seus interesses próprios, né? Que nem sempre tem a ver com o interesse do povo. Mesmo na grande imprensa, na grande mídia tradicional, nós sempre tivemos pessoas que, ao contrário do que se fala, que hoje um querendo ser mais de direita que o outro, não, eu que sou direita, você não é, né?
você é comunista, e fica essa discussão idiota. Nós vamos ver, por exemplo, tanto no meio intelectual quanto na imprensa e tal, a ser de direita não é exclusividade do Olavo de Carvalho e dos seus pupilos, né? Eu vou até dar alguns exemplos aqui de pessoas que, aliás, alguns não sei nem se são realmente de direita, mas pelo menos pessoas que defendem o que é correto, pelo menos, né? O que é plausível. Então nós temos o Luiz Felipe Pondé, que eu considero bastante, Augusto Nunes, que é um cara que não há o que dizer, o próprio Felipe Moura Brasil, que eu já me referi, Alexandre Garcia, o José Neumann Pinto, que é outro também, e que não tem medo de bater de frente, né? Enfim, e a própria Joyce Hasselmann, porque agora está essa conversa de que a Joyce Hasselmann é de esquerda, que ela é comunista, que não sei o quê, que papapi, papapá. Eu acho estranho, né? Porque esse pessoal todo da valentia, acho que tem memória curta, que é um pessoal muito valente, né? O próprio Olavo de Carvalho é muito valente, mas lá na Virgínia, né? Isso que é interessante a gente observar. Então, eu me lembro, e eu tenho uma boa memória, eu considero sim que eu tenho uma boa memória. Eu lembro, por exemplo, da Joyce Hasselmann, quando fazia lá na Veja, né? Ela fazia lá o Salto Agulha. Eu me lembro bem que ela pegava pesado. Eu lembro até daquele programa lá que foi talvez o motivo dela ter saído da Veja, que ela pegou pesado com a Dilma, que ela falou um monte. E isso numa época que a Dilma ainda era presidente. Então hoje está cheio de gente aí batendo no Lula, batendo na Dilma, batendo no Zé Dirceu, mas batendo agora, né? Como a gente sabe, bater em leão morto, enfrentar leão morto não é tão difícil assim. E agora tem aquele pessoal que fala, não, eu sou de direita, né? A turma de direita, os legítimos representantes da direita, não, eu que sou conservador, não, eu que sou liberal, eu que sou isso, que sou aquilo. Uma valentia, principalmente de youtubers, né? Esse pessoal que eu, sinceramente, muitos deles que eu não vejo dar a cara a tapa, que eu não vejo ir pro mundo real. Ou alguns que são valentes porque tem alguma, né? Tem aí alguma coisa por trás, né? Algum apoio e tal. Então aí o cara fica valente que só. Agora, dar cara a tapa assim não é coisa assim tão comum. Então, o que acontece, isso é inequívoco, é que ao chegar ao poder, o Bolsonaro, para chegar lá, ele teve que fazer acordos. E aí nós vimos do Alexandre Frota. Então, olha que coisa absurda, cara. Vê se isso tem cabimento em algum lugar do planeta. Um ator pornô, porque isso que ele é, um ator pornô, e nada contra. Cada um faz aquilo que achar que, né, é problema dele, não é problema meu. Mas eu fico pensando, pensemos juntos, onde que um ator pornô vai ter moral para defender, sabe, bons costumes e moralidade? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Mas aí tudo bem. Vamos lá. Todo mundo está no negócio e tal. E aí, o que eu acho interessante é justamente isso, né? Que é essa divisão que nós temos que fazer. Que nesse caminhar aí das eleições e tal, nós temos que saber diferenciar aquelas pessoas que ajudaram o Bolsonaro a chegar onde ele chegou e as pessoas que se aproveitaram. Então, por exemplo, eu começo pelo aqui em São Paulo, Eduardo Bolsonaro, que se elegeu. Eu pergunto, quem era Eduardo Bolsonaro antes dessa eleição? Ganharia o tanto de voto que ele ganhou? E a Joyce Hasselmann? Joyce Hasselmann, ela se elegeu por conta própria. Ao contrário do Eduardo Bolsonaro, ela se elegeu por conta própria. Pelo contrário, ela não surfou na onda Bolsonaro, ela ajudou o Bolsonaro. Basta lembrar que havia uma rejeição imensa do Bolsonaro junto ao público feminino, e a pessoa que ajudou muito a quebrar essa resistência foi justamente ela, Joyce Hasselmann, que é uma pessoa que todo mundo sabe, ela é muito
histriônica às vezes, padece do mal do jornalista brasileiro, que o jornalista no Brasil ele quer ser mais que a notícia, esse tipo de coisa. Então, lógico, como eu falei, o melado está aí, está todo mundo se lambuzando, né? Agora, o interessante é que quando ela foi escolhida para ser a representante, lá, ser a líder do governo lá no Congresso, teve gente que chegou para ele e falou, pô, o Bolsonaro fez uma escolha ruim, porque não vai dar certo. E o que nós vimos foi justamente o oposto. Justamente o oposto. Ela foi lá para a Câmara, articulou aqui, articulou lá, e o que nós tivemos? Aprovação difícil, que era algo básico para os planos do Bolsonaro, do Paulo Guedes, principalmente, que é a questão da Previdência, e ela se saiu super bem, conversando com um aqui, batendo papo com outro ali, articulando ali. O resultado foi que conseguiu sua aprovação de forma até surpreendente, né? Então, a questão toda é que de uns tempos para cá o que se vê é isso. Se você hoje, né, critica qualquer coisa a respeito do governo Bolsonaro, pronto, já existe aí a milícia, que existe sim essa milícia digital, isso não tenha dúvida, tá? São pessoas que, algumas por questão financeira talvez, outras por questão de, agora eu estou aqui, como eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, até que eu gosto bastante deles, do Terça Livre, sei que o Alan dos Santos, o Jair, né, ele fala do Bolsonaro desse jeito, Jair, para passar o quê? Aquela coisa da proximidade e tal. E aí é uma questão que eu fico perguntando. Se as pessoas já faz tempo não confiam na Globo, Folha de São Paulo, porque sabem que essas empresas têm os seus interesses, elas não são, muitas vezes elas não estão falando a linguagem da realidade, mas se a linguagem que interessa a elas, não é? E enquanto o pessoal do Terça Livre, como é que fica? Não é porque agora estão próximos ao presidente, aquela coisa toda, e será que no momento que eles tiverem que falar de desacertos que ocorreram, será que eles vão ter a independência necessária para fazê-lo? É uma pergunta que eu faço. Então, eu me lembro que no começo do ano foi aquela turma lá para a China, para visitar a Huawei, aquela coisa, deu aquela polêmica, o Olavo de Carvalho veio descendo o cacete, com razão, e aí eu me lembro, olha só a incoerência, cara, como as pessoas elas são totalmente incoerentes. Eu só coloco isso, a incoerência das pessoas. O Carvalho veio e pá, desceu o cacete com razão, e todo mundo traidores, tal, não sei o que, onde é que se viu, foram lá conversar com a Huawei, pá. Pois agora o Bolsonaro não está indo conversar com a Huawei, está conversando com os donos da Huawei, que é o governo chinês. E basta você ver as declarações dele lá, né? Inclusive o repórter, você está aqui no país comunista? Não, eu estou no país capitalista. Sim, as duas coisas são verdadeiras. É um país capitalista? Sim, né? Que eu considero, né, o neocapitalismo, não é o capitalismo de verdade, né? Mas enfim, é o social capitalismo, mas não vou falar sobre isso hoje. E só que o detalhe é que é uma ditadura comunista, assim como Cuba, e assim ditadura assim como a Venezuela.